Vambora! Começar. Hoje nós temos um assunto muito interessante e que eu acredito muito que abre portas. Nós vamos falar hoje sobre o poder do networking. O que faz toda essa conexão, ela pode transformar a nossa vida, ela pode transformar o nosso profissional. E o Mulheres em Alta Voz hoje ele traz uma mulher que é forte no seu negócio, que é forte na sua trajetória de vida e que usou bastante de uma forma bem sábia, vamos dizer assim, o poder dessas conexões. Ela traz hoje a sua história de vida, ela traz hoje a sua história profissional. Hoje, Sandra Augusta é uma mulher que eu também admiro bastante pela sua trajetória e vou deixar que ela se apresente, porque eu tenho certeza que ela vai trazer nessa entrevista muito conteúdo para você, mulher, que vai assistir, tirar experiências de vida e ver como ela cresceu, como ela se transformou na empresária que ela é hoje. Sandra, muito bom dia. Obrigada muito mais uma vez por você ter aceito esse convite e de compartilhar a sua história. Então eu quero que você se apresente, conte a tua trajetória, quem é a Sandra, para essas mulheres que vão nos ouvir. Bom dia a todos. Beth, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que te admiro demais. Você é uma mulher que inspira a todas nós. Obrigada. Bom, eu na verdade, assim, meu nome é Sandra Augusta de Paula Azevedo Corrêa. Então, meu nome mesmo é Sandra Augusta e de família Azevedo Corrêa. Algumas pessoas me chamam de Sandra Augusta, mas meu nome artístico é Então, Sandra Corrêa. Augusta dá uma potência para você. Gosto desse nome. Algumas pessoas gostam de me chamar de Sandra Augusta, mas eu sou conhecida mesmo como Sandra Corrêa, porque é meu nome e sobrenome. Sim. Mas pode me chamar de Sandra Augusta também. Tudo bem, tá ótimo. Bom, então, eu me formei como técnica em eletrônica, depois como técnica em telecomunicações, comecei trabalhando como técnica na área de telecomunicações, me formei depois como engenheira em eletrônica, engenheira de telecomunicações, fui reclassificada para engenheira, continuei então a minha trajetória profissional como engenheira, e foram 30 anos trabalhando na área de telecomunicações quando eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Eu queria ter o meu próprio negócio desde criança, eu acho que desde criança eu já tenho assim no sangue o empreendedorismo. Com 8 anos eu já vendia chiclete, pirulito, bala na escola. A habilidade vem, então, desde a infância, Desde né? a infância, Legal. exatamente. E no decorrer, né, da minha vida, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Depois eu, com 11 anos mais ou menos, não, menos, 11 anos, eu vendia Avon, Christian Grey, que a minha mãe assinava a revista, mas quem vendia era eu. Vendi blusas, batas do norte. Vim para o Rio de Janeiro com 15 anos, vendi mel, própolis, que meu irmão mandava para mim de São Paulo. Vendi brincos de prata, que minha irmã mandava do México. Já tinha veia na venda, né? Exatamente, sempre gostei muito de vender. Mas quando eu fui reclassificada para engenheira, aí eu parei um pouco para poder me dedicar, inclusive, à família, meus filhos, à engenharia, porque eu tinha que estar sempre estudando, sempre me desenvolvendo. O empreendedorismo, ele toma muito tempo da gente, Toma, né? a gente pensa que não. Dedicar. Exatamente. Mas aí, depois de 30 anos, nessa área de telecomunicações, eu resolvi abrir meu próprio negócio e abri uma loja, um fast food de frango crocante, lá no shopping, aqui perto, né, na zona norte do Rio de Janeiro. Foi como eu te conheci, essa história bacana. Exatamente. E daí que aconteceu? Quando, 1 ano e meio depois da loja aberta, quando a gente pensou assim, não, agora as coisas vão começar a dar certo, vou começar a ter o retorno do investimento, né? Estou com clientes fidelizados, que me conhecem o meu produto. 1 ano e meio depois, o que aconteceu? Primeiro desafio. Veio a pandemia.
E aí tem toda uma história que eu conto no meu livro, que Descobri Empreendendo, volume 1, e explica toda a dificuldade da pandemia, e eu sim, passei por todas as dificuldades que todos os empreendedores, empresários na época da pandemia passaram. E daí que aconteceu? Começaram a surgir algumas crianças no final de 2022, quando elas começaram a poder sair de casa, querendo divulgar a minha loja. Olha que legal. Eu acho que essas crianças assim, foram anjos que Deus Colocou no seu colocou caminho, no meu sim. caminho, colocou na minha vida. Mas surgiram de que forma? Foi convite de alguém? A loja não tinha Instagram. Sim. E eu ficava pedindo, eu preciso de Instagram, preciso de Instagram. E aí, 4 anos depois da loja aberta, em 2022, eu consegui que liberassem o perfil do Instagram para mim. E daí, quando eu abri o perfil do Instagram, surgiu a primeira criança querendo, porque ela gostava do meu frango. A mãe falou, ela quer divulgar o seu frango. Que bacana. Ela gostava do meu frango e ela falou, não, eu quero divulgar essa loja. E dessa criança começaram a surgir outras, porque como eu tinha perfil no Instagram, vira uma bola de neve. Sim, uma com pessoa certeza. vai vendo, a outra também, a outra também. Daí os pais queriam me conhecer e eu muitas vezes em casa, sentado, deitada na cama, eu pensava assim, meu Deus do céu, vou ter que levantar, eu vou ter que ir lá para a loja, vou ter que enfrentar todas as dificuldades e dívidas e não sei o quê, mas eu pensava, não, eu preciso ir, porque essas crianças acreditam em mim, elas se inspiram em mim, então eu tenho que mostrar para elas que eu sou forte e que eu vou em frente e que elas também precisam ir em frente com os sonhos delas. Porque, embora elas estivessem ali como influenciadoras, blogueirinhas, cada uma queria ser modelo, a outra atriz, ator de teatro, de TV. Cada uma com a sua história, com seus sonhos ali, Cada um né? com seus sonhos, entendeu? Então, quando eu recebia as famílias, eu não só recebia para fazer um trabalho, não, eu opinava, entendeu? Eu conversava muitas vezes, conversava durante ali o trabalho e depois também escutava as histórias Na verdade, da se tornou um família. acolhimento também, Exatamente. né? Você acolhendo essas crianças e as famílias E as famílias, cada família com a sua história. E aí eu acabava contando a minha história também. Era uma troca, né? uma conexão. E isso, para mim, assim, foi extremamente importante. E começou, então, esse movimento todo a chamar atenção para a minha loja, e foi aonde uma das crianças, que o pai passava lá e pegava um baldinho de frango para poder fazer lives e podcasts com o nosso amigo Everson Montanha. Que bacana. Exatamente. Isso, gente. Que network fantástico. A Evinha, ela comia, ela fazia as entrevistas comendo, e aí o Everson via que ela comia o frango com tanta vontade, com tanto gosto, com tanta alegria, e quis me conhecer, me chamou também para o podcast dele, na época lives ao vivo, podcast ao vivo, porque as pessoas ainda estavam muito em casa, ainda estavam começando. Ainda estavam, na verdade, no movimento da pandemia, né? Exatamente. Isso já foi no início de 2023. Sim. Aí eu falei assim, Everson, não, eu saí daqui de dentro do shopping para falar ao vivo. Tudo bem que como engenheira eu já falava assim, dava palestras, cursos, treinamentos, mas né, você falar para um público pequeno, tudo bem, mas você falar ao vivo, sabe lá para quantas pessoas? Eu falei, não vou, não. E aí, o que o Everson fez? Everson Montanha, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ele foi até o shopping, foi até minha loja, falou assim, eu posso levar o meu enteado para fazer, então, uma divulgação da sua loja, que ele é dançarino profissional, desse dançarino de rua. Sim. Ele foi para frente da loja, foi dançar, voltou depois de novo com a namorada, pro Dia dos Namorados. Everson levou o filho dele para comemorar o aniversário deles, e aí fizemos conteúdo. Tudo isso que você está contando, eu ia até te fazer a seguinte pergunta, como é que foi fazer o primeiro network e qual foi a ferramenta estratégica de crescimento para esse negócio?
foram as crianças, a conexão com as crianças, a conexão com a família, a Exatamente. visibilidade que você teve, e em algum momento até de repente, por conta da pandemia, você não percebeu o quanto estava crescendo o teu negócio. E uma outra ferramenta que foi a amizade que você tinha com o Everson, né? Vocês já se conheciam ou se conheceram Não, já se conheciam? Não, nós nos conhecemos através da Evinha, que ele veio para o shopping me conhecer. Olha que bacana. Entendeu? Que e aí bacana. veio propondo esses trabalhos, com o enteado dele, com o filho dele. Depois, ele mesmo, eu e ele, estávamos ali já em pé, gravando vídeos e explicando sobre os nossos produtos, os nossos alimentos ali da loja. Na verdade, além do marketing, além do network, também se transformou no marketing sobre o teu produto. Exatamente. Que fez esse crescimento. Exatamente. Tanto para você quanto para ele também. Exatamente, né? Exatamente. E aí foi onde ele criou também. Ele foi evoluindo, eu fui evoluindo, ele foi evoluindo. Ele criou o grupo do WhatsApp, né, onde nós, né, nós todos fazemos parte. E ele foi desenvolvendo, criou o grupo Mentes Brilhantes, onde a gente começou a dar palestras, e aí eu utilizei essas palestras até como forma de cura, porque conforme você vai falando de você, você vai falando da sua vida, você vai se curando, porque você vai enfrentando as suas sombras. Exatamente. Entendeu? São dores, Sandra, eu uso muito essa fala também, porque são dores que elas ficam guardadas. Exatamente. E aí a gente, para se proteger, deixa elas naquele cantinho. Só que o que você fez foi perfeito. Conforme você vai falando, você vai se curando, você vai vendo quanto que você superou para chegar hoje onde você está. E a mulher que está te ouvindo, ela usando dessa mesma estratégia, ela vai com certeza ela se curar. Exatamente. Porque ela consegue falar, então ela já entende que essa dor já não machuca tanto ela. Exatamente. E assim, de início, eu não tinha apresentação. Eu fazia história em tele, eu contava a minha história, e dependendo do mês, eu enfatizava alguma coisa. A mês das mulheres, eu ia falar mais sobre as mulheres do trabalho, né, as mulheres como empreendedoras, e eu estou falando de mim. Mês das mães, eu vou falar da minha mãe, vou falar de mim como mãe. Eu não lembro exatamente qual foi, aonde foi que eu ouvi a tua história, mas foi aonde eu me conectei. Que quando você falou, quando você começou a contar da tua história, você falava do frango e a história da tua empresa, eu falei, caramba, que garra que ela teve. E aí eu comecei a te seguir e ver a sua evolução. Foi nas palestras do Everson. Foi nas palestras do Everson. Eu não lembro se foi também através do Instagram, mas enfim, a conexão ali da tua história, de como você começou e a forma com que você falava. O que me chamou a atenção foi a forma com que você apresentava a tua história, com que você apresentava a criação do frango. Eu falei, caramba, ela fala, na fala dela tem muita garra, muita determinação e muita verdade. Eu me conectei muito com aquilo. Sabe, com aquele momento eu falei, se ela consegue, poxa, vamos juntas, deixa eu ver aonde eu posso me conectar com ela para poder fazer o meu negócio crescer também. Eu achei interessante demais. Então, e assim, no final das contas, depois de 6 anos, eu fechei o negócio, sim, mas a gente não pode entender isso, né, como perda, isso, entendeu? Como fracasso, porque na verdade a vida é movimento. Então, ou a gente ganha ou a gente aprende. Perfeito. Tudo na vida da gente se torna um aprendizado. Perfeito. Entendeu? Não é o ganha e perde, sabe? É o ganha e aprende. Essa forma de viver e de vivenciar cada trajetória é que faz com que a gente suba um degrau. A importância é essa. Como que você pode subir um degrau? Se você achar que você sobe um degrau, mas você é obrigado a voltar, de repente, sei lá, 1 ou 2, enfim, não importa. Nossa, eu perdi. Esse perder faz o teu cérebro trabalhar como parada. Exatamente. Sabe? Eu falei, não vai dar certo. É continuar. Com negatividade. A gente tem que estar sempre positivo, porque a pessoa de sucesso é aquela que não desiste, é aquela que segue em frente, sempre. E não precisa seguir em frente com aquele mesmo negócio. As coisas podem mudar, podem se transformar. Então, assim, naquele movimento todo do Everson, das crianças ali na minha loja, outros adultos também, né, foram se aproximando, aí eu tinha
uma pessoa que, ao mesmo tempo que era meu cliente, que levava os alunos de um curso técnico de rede para comer na minha loja na hora do almoço do curso, ele também, eu era cliente dele porque ele prestava o serviço de banda larga na minha loja, a RL Connect. E ele me chamou para reunião, a minha primeira reunião mesmo de networking, porque com o Everson, o grupo dele de networking era no WhatsApp. Sim, né? sim. Mas era a minha primeira reunião presencial de Sim. networking. Então eu estaria ali saindo do shopping para me reunir fisicamente com pessoas. E foi o Empresários S.A., que inclusive é o apoiador dos meus livros, volume 1 e volume 2. Nossa, quando eu cheguei lá, eu não acreditei, gente, sabe? De estar recebendo aquelas pessoas, estar conhecendo aquelas pessoas, me conectando com aquelas pessoas. Aquilo ali alcance que você tinha deu sabe, uma disposição, me deu uma vontade realmente, poxa, eu vou seguir em frente, eu vou continuar acreditando em mim. E esse é o poder do network. O network faz com que você se sinta, primeiro, pertencente, entendeu? Ao meio, ao empreendedorismo no nosso caso, entendeu? E que você sinta força para continuar. É muito importante, entendeu? O poder do networking. E daí ele me levou nessa primeira reunião, e desse grupo eu passei a participar de outro grupo, a UNN também, e fui participando como membro, como visitante de vários grupos de networking, que com isso você vai aprendendo. Sim, sim. Você aprende com as histórias das outras pessoas, com as experiências das outras pessoas, e a gente tem a oportunidade de também contar a nossa história, contar as nossas experiências e ajudar as outras pessoas com a nossa história. Muito legal o que você falou agora, porque participar de grupo, ele tem que ter um significado. Não é só estar naquele grupo e divulgar só o seu trabalho, e uma postagem e uma venda atrás da outra. É aprender. Exatamente. É estar ali, o que eu posso aprender nesse grupo, com aquela história, com aquela empresária, com aquele negócio. Escutem as histórias, sabe? Esse é como você falou, esse é o poder do networking, porque ele vai trazer para você uma outra vivência. E o que eu posso aprender com aquela vivência? Exatamente. Não, e conhecer profissionais que você convive de perto, sim, entendeu? Quando você contratar o serviço desse profissional, você conhece, você já conheceu o perfil dele, entendeu? A história dele, entendeu? Muitas vezes até a família dele. Então você está contratando uma pessoa que você realmente confia, que você sabe quem é. E que vai trazer para você um retorno. Um retorno. É muito legal. Deixa eu te fazer um outro questionamento aqui. Eu acho que, de repente, de toda a tua história maravilhosa que você falou, talvez essa pergunta já tenha sido até resolvida. Qual foi a oportunidade concreta que surgiu através do network? Primeiro, você já falou do Everson, né? E o que mudou o rumo dessa trajetória profissional? Aonde você viu que falei, caramba, eu estou indo pelo caminho certo. Eu cresci, eu tenho visibilidade. Qual foi a hora? Foi nesse momento do networking? Foi nesse momento em que você viu que toda a tua história estava tomando um rumo maior do que o que você poderia imaginar? Assim, foram vários momentos, mas eu tenho um que realmente eu vou contar para vocês. Esse foi um momento, um pico mesmo. Mas assim, o que acontece? No grupo do Everson, eu conheci a Giza Márcia, que é apresentadora do programa Quem é Você, sim, que me chamou para uma entrevista aqui no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que ela estaria vindo de São Paulo para fazer a entrevista no Rio de Janeiro. E aí, nesse dia, né, tinham duas pessoas com ela, acolhendo ela aqui no Rio de Janeiro, não só como amigos, como também profissionalmente ali na entrevista. E aí, no dia seguinte, né, uma pessoa, o Andrés, me chamou para fazer um curso de aprimoramento artístico na PGM, para ser atriz.
E aí eu falei assim, fala um pouco sobre isso depois, aí eu hein? com tantos problemas lá na loja, eu falei, sabe de uma coisa? Eu gosto, a arte, o esporte, a cultura, isso de alguma forma sempre fez parte da minha vida, eu vou fazer esse curso, entendeu? Era um curso de iniciação artística, e eu falei, vou fazer o curso. Com esse curso, eu participei de um episódio, de uma série, depois eu participei do segundo episódio dessa mesma série, e com isso foi evoluindo. Eu participei de uma série Beat Rio que vai ser lançada ainda esse ano. E este ano eu estou em 7 projetos audiovisuais, que eu já comecei a trabalhar alguns desde o ano passado, mas não foram finalizados, e projetos entre séries e filmes e novelas que serão lançadas ainda esse ano, no próximo ano. Então, sim, foi uma oportunidade muito grande, porque o networking do Everson me trouxe a Giza Masser, né, que me trouxe o Andrés e o Carlos Lopes, que me incentivaram a me tornar atriz, entendeu? Esse foi o primeiro ponto. Só que a Giza Masser também, né, me chamou num determinado momento para ser jurada no programa de calouro que ela estava gravando. Uma porta abrindo a outra. Exatamente. Se você desiste lá atrás, você com certeza não chegaria onde você está agora. Exatamente. Né? E aí eu fui nesse programa de calouro e falei assim, vou ser jurada sim, vamos lá. E lá eu conheci a Adele que trabalha com ozonioterapia. Ah, sim. E ela me chamou para uma entrevista no programa dela, na Rádio Tropical Web Brasil, e depois ela me chamou, ela falou, Sandra, vamos comigo para você me entrevistar hoje no meu programa? Uhum. E entrei lá no programa, entrevistei ela também me fez algumas perguntas, e a diretora da rádio, a Luciana Lins, ela gostou e me chamou para ser apresentadora do programa Conexões que Transformam, também da Rádio Tropical Web Brasil. Eu tive o excelente prazer de participar e eu adorei. Foi maravilhosa. Muito legal, muito bacana. Você está de parabéns, viu? Conduziu de forma muito leve, muito tranquila. Eu confesso a você que falei, meu Deus, vai ser minha primeira entrevista. Eu também fiquei com aquele coração assim apertado e você me deixou muito à vontade. Então eu tô aqui para te gratidão em primeiro, né, pelo momento, e para dizer que está de parabéns. O programa é excelente. Eu estava conversando sobre isso ontem. Muitas pessoas chegam lá nervosas, algumas até já participaram de entrevistas, mas não ao vivo, porque a entrevista lá é um radiocast, é um TVcast, que depois vira podcast, vai para o YouTube, mas naquele momento é ao vivo. Então, algumas pessoas chegam nervosas, porque nunca participaram de uma entrevista ao vivo, e outras nunca participaram de entrevistas nenhuma. Isso, para mim, é muito importante, porque eu sinto que eu estou ajudando pessoas a desbloquearem, a se desbloquearem, a se desenvolverem, se superarem. E para mim, isso é tudo. Porque o programa, a gente escuta a história, a trajetória pessoal e profissional de cada pessoa, mas ela aproveita também para divulgar o negócio, o produto, o serviço. E é um programa assim que o nome diz, Conexões que Transformam. E a pessoa mais transformada nesse programa sou eu mesma. Porque cada história que eu escuto, cada pessoa que eu me conecto nesse programa me transforma e transforma os meus ouvintes. A gente consegue perceber isso pelas mensagens que a gente recebe dos ouvintes. E hoje eu estou me sentindo muito bem, porque é uma oportunidade que eu estou tendo de ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Como eu saio daqui toda vez que eu entrevisto uma mulher, sabe? Porque ela conta a história dela, ela fala a história de superação, e eu percebo que no momento em que ela está contando aquele momento de tudo que ela passou, passa um filme na cabeça dela. E ela entende, eu superei. Exatamente. Então, quando eu estou ouvindo você falar de todas as suas oportunidades, portas abertas que você fez, experiências novas, e de atriz, e de apresentadora, como você cresce como mulher, como você cresce como pessoa. Exatamente. E o programa, ele serve para você quando você diz, meu Deus, eu nunca fiz. Uma mulher chega lá, uma entrevistada chega lá, homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Então, quando o seu entrevistado chega lá,
e ele nunca esteve diante de uma câmera, diante de um microfone, com a sua experiência você acolhe, sabe? Você passa toda a tua vivência e ali ele se sente confortável, sabe? A vida, eu entendo que a vida, ela começa a ter sentido nessa hora. Porque a vida é isso, é servir. E principalmente no empreendedorismo. Exato. Tá? Não faz sentido você ser uma pessoa empreendedora se você não tiver na sua mente que o mais importante é servir. Isso. Uma vez que você serve as pessoas, tá? As outras pessoas, não exatamente as mesmas, Sim. mas é uma questão de energia, Mais essa energia forte, volta para você e entendeu? E aparecem pessoas para te servir também. Perfeito. Entendeu? Isso. Muito importante. Esse é o significado. E o programa, assim, você, com o teu programa, Mulheres em Alta Voz, sabe mais, né, ainda do que eu, é que a gente vai crescendo, a gente vai cada vez mais se abrindo. Eu gosto de usar a palavra florescendo. Você vai cada vez mais dando mais frutos, mais flores, você se liberta, às vezes, de medos e de sentimentos que ficam lá atrás presos, dizendo que você não é capaz. Então, quando você sai daqui, que você conta a tua história, toda a tua trajetória, e que você vê aquele vídeo todo divulgado, e as pessoas curtindo, e as pessoas falando assim, caramba, tem importância, tudo aquilo que eu vivi. Que nos comentários eu vejo sempre, né, leio sempre as pessoas falando, nossa, a Sandra está cada vez mais solta, ela está cada vez mais à vontade. Por quê? Porque é cura. Sim. A gente vai se curando. Sim. E a gente vai ficando cada vez mais à vontade de falar da gente, de falar da nossa vida. De contar. Isso é muito bacana. E hoje, tudo que eu faço tem a ver com comunicação. Né? Porque atriz é comunicação, Sim, comunicação verbal, corporal, modelo também, porque eu desfilo em projetos sociais, né? Para Casa de Apoio à Criança em Tratamento de Câncer. E achei o máximo. E também tem um projeto de uma amiga minha, Ariane, que crianças desfilam com o objetivo de falar sobre sustentabilidade. Então, eu desfilo também, eu participo também. Então, assim, como modelo, eu participo mais em projetos sociais. Mas, como modelo, também existe a comunicação corporal. Com certeza. Tá? E como apresentadora, né? Comunicação verbal, radialista, apresentadora. E como palestrante também é comunicação, existe comunicação como palestrante, comunicação verbal e corporal, porque a gente quando fala, eu estou aqui, né, gesticulando, mas a gente como apresentador... E transmite uma mensagem. Exatamente. Precisa transmitir uma mensagem que vai tocar dentro do coração. Exatamente. E como escritora, que é a comunicação escrita, que eu trouxe até o livro aqui para você. Um pouco para mim sobre o teu livro, fiquei bem curiosa. Esse é o segundo volume. O primeiro volume é o que descobri empreendendo, que eu falo sobre a minha experiência com a loja no shopping, que eu aprendi demais, por isso que eu falo, nunca é fracasso, sabe? E também o seguinte, o sucesso não está ligado diretamente a dinheiro. Sucesso é dinheiro? Também, mas não é só dinheiro. Não é só isso. Tá? Então, é ter uma vida próspera também. Muitas outras coisas, entendeu? Você poder ajudar as outras pessoas, você ser importante na vida das outras pessoas. Ser referência. Sem referência, sem inspiração, sabe? Isso tudo é sucesso também. Então, quando eu escrevi o primeiro livro, eu fiquei pensando, gente, mas a minha loja, meu Deus, eu estou cheia de problemas na loja, estou lá batalhando, aprendendo, me desenvolvendo, mas a loja está com dificuldade. Mas aí, justamente, vários amigos me convenceram, tá, que escrever um livro, você deixar um legado, é sucesso também, entendeu? Porque você aqui está ajudando a transformar vidas. E você está reconhecendo o seu valor ali também. Sabe? De repente, em algum momento, algo que você passou e que marcou, mas ficou guardado. Porque está vivendo muito naquele momento, como você falou, puxa, eu vou escrever da minha loja, eu estou com dívidas, tá, mas o que tem por trás ali também? E qual foi o aprendizado nessa história toda? Exatamente. O que eu fiz para conseguir levar a loja durante 6 anos? Entendeu? Porque em um determinado momento eu fechei, mas eu tive a loja durante 6 anos. Sim. Tá? E o que a loja deixou hoje para você de crescimento, de legado? Sabe? Quando você olha para trás,
Nossa, que batalha, né? Mas hoje eu cheguei aqui. Não, e hoje essa experiência me permite, por exemplo, inclusive, ser uma apresentadora na Rádio Tropical Web Brasil com muita experiência, com muito conhecimento. Eu consigo conversar sobre muitas coisas, somando a minha experiência como técnica, como engenheira e como empreendedora. Eu consigo hoje conversar com qualquer convidado meu que queira falar sobre qualquer negócio. Isso, você está falando também sobre a questão, é muito legal, porque aí eu vou te dar uma experiência minha. Sou formada em terapeuta cristã. No momento eu não estou conseguindo exercer até praticar por conta que eu estou tratando ainda, estou em remissão do câncer de mama. E aí eu fico pensando, gente, mas como? Terapia. Eu fiquei 22 anos lidando com pessoas. 22 anos trabalhando como secretária. Então, assim, essa história ela vale, Com sabe? Essa história ela tem uma certeza. importância muito grande. Com Porque certeza. eu tive que aprender a lidar com vários perfis. Entre homens, hoje meu público é um público mulher. Mas eu, naquele momento de 22 anos dentro de uma empresa, eu aprendi a lidar com várias pessoas. Em vários momentos. Então, são histórias, até para você que está ouvindo, porque você quer mudar de carreira. Eu vou dar o meu exemplo porque é o que veio na minha mente agora. Hoje eu sou terapeuta, mas eu fui secretária, eu trabalhei como telemarketing. Toda essa história ela tem um peso importantíssimo, que foram pessoas que passaram pela minha vida. Sabe? Foram momentos em que eu vivenciei ali de situações, de temperamentos, de características de pessoas diferentes. Nossa, cada pessoa é uma pessoa. Exato. Entendeu? Cada pessoa que passa na vida da gente tem um propósito. Sim. Entendeu? Sim. Mesmo aquelas pessoas que a gente lembra de momentos ruins, mas elas tiveram o propósito delas na vida da gente. Sempre tem aprendizado. Isso aí. E muitas vezes aprendizado até para nós Sim. mesmos melhorarmos como pessoa. Isso aí. A gente faz uma análise de tudo que a gente vivenciou. Exatamente. De todo. Bacana isso, porque uma pessoa passa pela sua vida, ela vai te deixar uma história. Que você tenha a decisão de, poxa, eu não quero ser dessa forma. Exatamente. A pessoa, ela no mínimo, ela ensina a gente a como não ser. A como não ser. A como não ser. Uma vez eu ouvi essa frase, falei assim, eu não quero ser desse jeito. Falei, mas como eu posso não querer ser de uma forma? E aí, Deus começa a trabalhar de uma forma de colocar pessoas na sua frente para você poder avaliar o temperamento de cada uma, a característica de cada uma. Falei, poxa, daquele jeito ele não quero não. Mas aquela mulher ali que passou pela minha vida... Aquela é minha inspiração. Aquela é minha inspiração. E é atrás dela que eu vou aprender. É isso aí. E é o que você conta no livro. E aí, esse segundo livro, eu conto, né, que é o que Descobri Empreendendo, edição especial Networking, eu conto como que o networking transformou a minha vida, né? Como que o networking me levou a lugares que eu não podia imaginar, porque hoje eu sou palestrante, escritora, atriz, modelo e radialista, apresentadora de programa na rádio. Tá? Então, esse livro aqui conta como que cada momento... Cada degrau também, pode colocar. Cada degrau, né, foi me levando a lugares que eu não imaginava. E uma mulher extraordinária. Eu acho você uma mulher extraordinária, porque é o que mais uma vez eu digo, você conta a sua história com uma propriedade muito grande e com orgulho. Com certeza, porque eu acho que quando a gente vive com amor, né, quando a gente faz tudo visando o bem do outro, eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Exatamente. Porque a gente vai crescendo, vai aprendendo. E você, quando coloca uma sementinha na vida de uma outra pessoa e você vê que ela está crescendo, dando frutos, eu contribuí com aquele, sabe? Eu fico muito, muito grata a Deus quando eu consigo contribuir com a história. E eu percebo na tua fala que você também. Sim, sabe? sim. Você fica feliz de ver a semente que você plantou. Fico feliz. Nossa, eu acompanho o Instagram de muitas pessoas, de muitos amigos, de muitas crianças e famílias. E, sabe, vira e mexe eu choro, sabe? Quando eu vejo que a criança conseguiu o que ela queria, conseguiu conquistar o que ela queria, que uma amiga minha, poxa, com a minha idade agora, 60 anos, que eu faço 60 anos, ela já fez,
começou a fazer natação, resolveu aprender a nadar, entendeu? Então, assim, cada atitude que eu vejo de superação nas pessoas que eu conheço me deixa muito feliz. O que dizer para essas mulheres, Sandra? Veio agora na minha cabeça quando você falou assim, 60 anos, muitas mulheres não acham que tem a possibilidade de recomeçar. O que você pode dizer para essas mulheres? Eu digo 60 anos porque eu estou com 57 agora e eu faço exercícios com mulheres que, em alguns momentos, elas falam assim, não vou fazer esse exercício não, que eu não consigo. Mas elas não se dão nem a oportunidade de aprender. Exatamente, O que você pode falar para elas? Onde você chegou? O que você enfrentou? Como você trabalhou a sua cabeça para entender o seguinte? Sim, eu tenho 60 anos, mas eu não estou impossibilitada de fazer determinadas ações, de criar determinadas histórias para mim. O que você pode deixar para elas? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: a vida é movimento. Isso. A vida é movimento e a gente em movimento, as oportunidades elas vão surgindo. Isso aí. E a gente em movimento, a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai aprendendo coisas novas, entendeu? E isso faz, muitas vezes, até com que a gente rejuvenesça. Entendeu? Exatamente. E isso que eu tento mostrar. Eu hoje eu faço academia, eu faço natação em águas abertas, eu corro, eu faço aula de forró, entendeu? Que maravilhoso, deve ser. Eu amo dança. Eu amo dança. Amo Nossa, dá uma dança. liberdade, né? Dá uma liberdade de você estar certeza. ali, você conhecer seu corpo. É muito bacana. Eu cresci dançando, que meu pai, que faleceu, infelizmente, ano passado, mas assim, meu pai era um parceiro incrível. A gente sempre morou, dos meus 8 anos para agora, em cidades diferentes, mas a gente sempre se encontrava, e sempre que a gente se encontrava, sempre era festa, né? Festa de família, então a gente sempre dançava. Então eu amava dançar com meu pai. E agora meu filho resolveu fazer forró. Que maravilhoso. 2 meses Fazem que ele... juntos? Sim, 2 meses que ele estava fazendo forró, aí ele me chamou, mãe, vamos fazer forró comigo? Eu falei, vamos. E aí eu já estou há 3 meses fazendo forró com ele. Minha filha chegou a fazer com a gente, mas como ela está no último período da faculdade de Educação Física, no FRJ, ela pediu para sair um pouquinho, mas ela chegou a fazer 1 mês com a gente. E assim, estou amando fazer forró com meu filho, muito bom. E assim, experiência nova faz com que o cérebro da gente se mantenha ativo, em contínuo desenvolvimento, porque a gente está sempre em desenvolvimento. Você evita doenças, você evita principalmente, de repente, a depressão, ou algo que te deixa, sabe, muito para baixo. Não, a cultura, o esporte, a arte, tudo isso ajuda a evitar doenças, a evitar depressão. Eu, nesse sábado, né, sábado agora, eu estava jogando frescobol com meus filhos. Olha que maravilhoso. Você tem mais um ponto aí que você pode também colocar nesse teu currículo que é maravilhoso. É a união com a família. Ah, sim. Sabe, o esporte, a dança, conectou. Com certeza. Né? Não, e assim, a minha filha hoje, ela foi atleta de piscina, de natação de piscina, desde os 8 anos até entrar para a faculdade. Quando ela entrou para a faculdade, ela passou a ser corredora de rua e atleta em águas abertas, de natação em águas abertas. E ganha um troféu. Se ela correr ou se ela nadar, ela ganha troféu. Ganhou agora... esse mês passado, em segundo lugar, o beach biathlon. Ela nadou 1 quilômetro e correu 2,5 quilômetros na areia. E isso veio de mim, porque eu fui atleta de atletismo, eu competia também natação na escola, competia atletismo, corrida de rua e natação na Embratel, que foi, né, a primeira grande empresa que eu trabalhei. Então, meus filhos, eles cresceram me vendo praticar esporte e eles também gostam de praticar esporte. Meu filho é corredor de rua, agora entrou para fazer natação em águas abertas com a minha filha, que ela é professora de natação em águas abertas, ele está comigo lá, só que ele nada muito, né? Eu na minha idade agora, inclusive, eu estou mais devagar, mas ele nada muito. E isso tudo sempre nos uniu.
Entendeu? A gente sempre gostou de nadar, de correr, de andar de bicicleta, entendeu? Meus filhos adoram skate, patins, eles gostam de tudo. Minha filha ama jogar futebol, ama altinha, Olha que anda bacana isso. futevôlei, entendeu? Meu filho gosta também Sim. de altinha, né, mais ou menos, mas de futevôlei, de vôlei. Mas a altinha, minha filha é referência em altinha, ela ama. E isso tudo realmente nos uniu. Todo esse período, toda essa dificuldade que eu tive nos 6 anos com a loja no shopping, e mesmo agora, né, depois que a loja fechou, na minha transição de carreira, é, nas diversas áreas, a gente sempre se manteve muito unido. E essa união, o esporte, com certeza, ajudou bastante. Olha, nosso tempo acabou. Mas eu quero falar uma coisa para você de verdade, uma pergunta. Primeiro, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Fonte de inspiração toda essa história, de verdade. E aí, para a gente finalizar, eu quero que você me diga assim, quem é a Sandra antes de toda essa trajetória maravilhosa, você construiu degraus assim que ficam para a vida toda. O que mais me chamou a atenção, de verdade, e o que me conectou muito foi, para a gente chegar aqui, foi a tua história de você falar do frango, da tua empresa. Mas você finalizou com algo que eu dou muito valor, que é a família. E essa união que você tem, que você construiu, e que quando eu vejo família se destruindo, ou brigando por assuntos, meu Deus, que podem passar, então eu acho extremamente importante tudo isso que você falou. E aí eu queria que você me dissesse a Sandra de antes, um resuminho, um resumo rápido, a Sandra de hoje e a Sandra mãe. Como é que funciona toda essa organização pra gente? Até para as mulheres que estão ouvindo, para você que acredita, que não acredita, que você pode construir uma história legal, que você pode sim, em meio à vitória e à não desistência, me fugiu a palavra agora, você subir cada degrau e chegar onde você deseja. O seu sonho não pode ficar perdido e nem deve, né? Porque dificuldade a gente vai ter na vida como um todo. E também com a tua família. O que você pode construir dentro do teu ambiente familiar? Quando você decide mudar, melhorar, se aprimorar, com certeza cada ambiente vai ser transformado, e principalmente da tua família. Então, fala pra gente aí. Bom, assim, eu penso que antes eu tinha muita preocupação. Nossa, eu sou engenheira, status, e depois você começa a perceber o seguinte: nós somos importantes, independente de qualquer status, entendeu? De qualquer posição que a gente esteja, entendeu? Não é o status que vai te fazer ser importante, entendeu? E, e a gente, como mãe, mais ainda, a gente sabe que a gente é importante, independente de tudo que pensam da gente, não importa. Só o fato da gente ser mãe, a gente já é importante para os nossos filhos. E isso é tudo para mim. E para resumir também o networking, eu queria deixar aqui o seguinte: no networking é importante a gente entender que é preciso ser interessante e não interesseiro, entendeu? Quando a gente é interessante, quando a gente se mostra, né, a gente se interessa em ajudar, o retorno vem. O retorno vem e vem, as portas se abrem de várias formas, e é importante que a gente esteja aberto a essas portas que estão abrindo, as novas oportunidades. É isso que eu queria deixar. E vem de uma forma genuína. Exatamente. Obrigada, viu? Estou muito feliz. Te desejo, assim, todo o sucesso do mundo, tá? Porque você é uma mulher muito. Eu não gosto de usar a palavra guerreira, não, mas você é uma mulher determinada. E eu tenho certeza que a vida ainda vai te dar muitas vitórias. Eu quero trazer você outras vezes aqui para você me contar essas histórias, viu? Deus abençoe sua trajetória, viu? Obrigada. E eu, de verdade, eu saio daqui, a frase é sempre a mesma, eu saio daqui engrandecida com cada história que eu conto. E a história da Sandra, ela fez com que eu renovasse as minhas forças também, porque existem horas que eu fico assim, será?
E esse será, se a gente não tiver cuidado, ele pode fazer com que você volte, estacione e deixe o medo falar mais alto. Então, que esse episódio fique gravado. Se fizer sentido para você, compartilha, reveja. Veja pontos onde você pode tirar dali um aprendizado. Veja pontos onde a Sandra teve a oportunidade de compartilhar a sua trajetória de vida, onde ela conseguiu subir cada degrau e na hora que você estiver assistindo, tira proveito, tira como experiência, sabe? Como referência, perdão, para que você possa seguir em frente. Obrigada, viu? Obrigada, Beth.